Hérnia de disco cervical, dor crônica no pescoço, síndrome do chicote cervical, whiplash, conhecida como whiplash cervical, enxaqueca, cefaleias. Será que é possível haver conexão entre todas essas disfunções, doenças ou diagnósticos? Será que é possível separar o joio do trigo para saber qual é o diagnóstico que o paciente tem? Ou será que a interconexão de sinais e sintomas, o que chamamos de overlap, está acontecendo em todas essas condições e fechar o diagnóstico para isso não ajuda no tratamento? Bom, eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para te falar hoje, porque esse vídeo pode te salvar de uma cirurgia ou de um procedimento desnecessário para diversas condições de dor crônica. Nesse vídeo eu vou te ensinar aspectos fundamentais que você precisa saber sobre hérnia de disco cervical, sobre sua evolução, as degenerações, abaulamentos, protusões, hérnias extrusas, sequestradas, as interconexões nervosas que todas essas hérnias fazem através do caminho que esses nervos percorrem por diversas partes do corpo. Eu vou te mostrar quais são os sinais e sintomas e quando você deve se preocupar. Eu vou te mostrar quais são os sinais que um whiplash, um chicote cervical, quais são as características que o paciente pode apresentar. Eu vou te mostrar 10 pesquisas científicas que vão tirar esse terror médico ou esse terror que o profissional de saúde da fisioterapia ou da educação física colocou na sua condição de dor na coluna, de dor de cabeça, de dor no pescoço. E você vai sair desse vídeo com muita autonomia, seja para tratar pacientes com essas condições, ou seja para controlar a sua dor se você já estiver em tratamento. Você vai saber se o profissional está seguindo a ciência ou não está seguindo. Beleza? Vamos começar. Afinal, o que é hérnia de disco cervical? Hérnia de disco cervical é uma alteração natural da idade que acontece nas articulações da coluna. Entre cada ossinho branco desse tem um disco. E nesse disco está passando várias estruturas, como por exemplo as artérias e os nervos que vocês estão vendo nessa estrutura em amarelo e vermelho. Onde eles passam a gente chama de foramen, e esse foramen tem ligamento, tem gordura, tem várias coisas que apertam ou estreitam esse espaço. Com o passar da idade, esses discos eles sofrem um processo inicial de desidratação. Essa desidratação vai evoluindo para abaulamento. O abaulamento vai virando uma degeneração, a degeneração vira uma protusão, a protusão vira uma hérnia. A hérnia pode ser de dois tipos, extrusa ou sequestrada. Todos esses processos, eles são, repito, naturais do envelhecimento, da atividade esportiva que você pratica, da atividade de trabalho que você pratica. Porém, todavia, entretanto, de 5 a 10% dos casos de dor nas costas apresentam condições específicas que podem ser correlacionadas com essa hérnia, com esse abaulamento, com essa protusão. Com isso que você encontrou na ressonância magnética. Apenas 5 a 10%. 90 a 95% não tem nada a ver com isso que está na imagem. E menos de 1% são condições realmente graves que precisam ser abordadas por um médico em emergência para que você não adquira sequelas para a vida toda. Só para você ter uma noção de probabilidade, para eu encontrar uma coisa grave em um paciente com dor nas costas, eu preciso pedir e examinar 250 mil pessoas. 250 mil exames de imagem precisam ser solicitados para encontrar alguma coisa grave. Isso seria amplamente desnecessário de ser praticado se a gente pensasse que a clínica é soberana e que o exame físico já mostra sinais de que a gente pode suspeitar de algo grave para não pedir essa ressonância desnecessariamente. E por que pode ser desnecessário? Você pode pensar assim, Caio, mas se for o meu caso, eu quero investigar, eu quero fazer uma ressonância. Quando a gente compara na pesquisa científica o paciente que foi submetido à ressonância versus o paciente que não foi submetido, a gente encontra um dado muito interessante. O paciente que foi para a ressonância às vezes piorou e na maioria esmagadora das vezes
melhorou de uma forma mais demorada do que o paciente que não foi. O paciente que não fez a ressonância, que não tomou anti-inflamatório, você vai entender por quê, ele melhora mais rápido, de uma forma mais eficiente, com mais autonomia, beleza? Dito essa evolução entre os processos naturais fisiológicos da desidratação, abaulamento da hérnia, algumas condições podem gerar sintomas, a maioria delas não vai gerar. Quais são os sinais e sintomas? Vamos lá. O paciente tem dor intensa, tem irradiação que pode ir para a cabeça, para o trapézio, para a escápula, para o braço, para o antebraço, para as mãos, para o peito e até mesmo para o tórax, beleza? Essa irradiação para a cabeça pode ficar na região temporal, ela pode focalizar na articulação temporomandibular, articulação da boca, ela geralmente pode vir associada com dificuldade para respirar, e quando associada com dificuldade para respirar, esses sintomas somáticos aumentam a ansiedade. Essa ansiedade, essa preocupação excessiva, reagem no seu sistema nervoso, te colocando em um dos seus dois modos padrão, que a gente chama de DMN, de Default Mode Network. Meio que um sistema operacional pré-instalado que você tem no seu cérebro para reagir de forma automática a diversas circunstâncias. Ou seja, diante do medo e da ansiedade, você amplifica a sua resposta de defesa, adquirindo um comportamento de evitação, um pensamento que geralmente é catastrófico, e isso amplia a atividade de uma estrutura do seu cérebro chamada amígdala, responsável por detectar ameaças, te colocando em um daqueles modos que a gente chama de lutar ou fugir. Você só pode ficar no modo de lutar ou fugir ou no modo de dormir e digerir. No modo de lutar ou fugir, você está tenso ou relaxado. Fica essa reflexão. Estando tenso, o gasto energético é muito maior, a fadiga é muito maior, o estresse oxidativo é muito maior e você tem grande chance de perpetuar um quadro de dor que poderia ser resolvido de uma forma simples porque recebeu informações ameaçadoras, amedrontadoras, que perpetuaram seu comportamento de proteção. Eu entendo que dói, mas não é por isso que você precisa se proteger, até porque em 95%, muito mais que 95%, 98%, 99% dos casos, essa dor, por mais excruciante que pareça, não é algo grave. Não é porque sua coluna está ferida e que você precisa proteger, ao contrário do que muitos ortopedistas, muitos fisioterapeutas falam para você por aí, muitos educadores físicos falam para você. Eles estão tentando te ajudar. De coração, eu não acredito que é má fé, mas eles estão, infelizmente, desatualizados no que diz respeito às principais pesquisas científicas relacionadas a esse termo. Beleza? Você pode ainda ter choques, agulhada, queimação, ok? Nesses sinais e sintomas, você pode apresentar alguns que preocupam. Por exemplo, perda de força. Caio, como assim perda de força? Se você tem dor cervical excruciante com irradiação para trapézio, escápula e vai para o braço e não está conseguindo, por exemplo, segurar uma caneca, um copo, o copo cai da mão o tempo todo, você não tem força de preensão palmar, você aperta seu antebraço aí com muita força, depois aperta o outro e você não sente diferença. Você tem a força. Agora, no caso que você consegue apertar um e não consegue o outro, essa perda de força, quando progressiva, é um sinal de que realmente você pode estar tendo uma mielopatia compressiva, um SCC, Spinal Cord Compression, tá? Então, o que é que vai acontecer na Spinal Cord Compression? Essas vértebras vão diminuir o espaço através da desidratação e vão apertar esse buraquinho aqui que passa a raiz nervosa e a raiz vascular. O nervo e o vaso podem proliferar sintomas como, por exemplo, a dor de cabeça, a dor temporomandibular. E tudo está muito interligado, porque a gente tem um gânglio aqui chamado cérvico-trigeminal que tem ramificações de nervos como se fossem o rio e seus afluentes. E esse rio vai passar por várias partes do seu corpo, produzindo alguns sintomas que também preocupam. Por exemplo, visão dupla. Você olhou para a pessoa se dividiu em dois. Tontura recorrente. Dificuldade na articulação da fala. Você planeja a fala, você quer falar, mas você não consegue articular a fala. Dificuldade de engolir. Deglutição. Desmaios, drop attacks do inglês, né? Então, dormência no rosto ou na língua, que a gente chama de numbness. Náusea junto com a dor. Nistagmo, seu olho começa a mexer sozinho. Eu não estou falando da sua pálpebra tremer quando você está ansiosa ou nervosa. Estou falando do seu olho mexer. Tremor na mão junto com a dor. Ataxia.
Então, se você não tem perda de força, perda de sensibilidade, como assim? Por exemplo, eu estou aqui vestido e a sensação do toque da minha roupa na pele é igual em todos os pontos. Quando eu falei isso, você percebeu, né? Que há uma sensação de habituação quando você entra em contato com alguma superfície, seu sistema nervoso habitua e você para de sentir o tecido na sua pele. Mas quando eu chamo a atenção, seu sistema nervoso vai lá, despolariza canais de cálcio e gera a percepção da nocicepção, que é um estímulo que quando você toca em alguém é gerado. Eu estou sentado aqui há muito tempo, essa nocicepção vai gerar uma pressão de alerta no meu sistema nervoso para fazer eu mudar de posição, porque se eu não mudar de posição, o peso do meu corpo comprime as artérias e eu entro em hipóxia, o oxigênio não chega e eu posso ter alguma lesão no tecido que aquela artéria irriga. Por isso eu mudo de posição, inclusive dormindo. Vocês mudam de posição dormindo para não fazer barotrauma, trauma por pressão no vaso, entende? Tudo isso é automático, gente. Tudo isso é extremamente automático, beleza? Muitas pessoas apresentam também como sinais e sintomas tensão muscular e pontos gatilho. E aí eles recorrem à liberação miofascial, ventosoterapia, massoterapia e palpação. Eu te digo, tratamento para dor é uma coisa, tratamento para bem-estar é outra. Bem-estar faz parte do tratamento da dor? Faz parte, porque uma pessoa que está com bem-estar em dia, ela reage menos às circunstâncias de vida e ao contexto e ao ambiente que você está inserido. Seja, por exemplo, um advogado de área criminalista que trabalha com demandas extremamente estressantes todos os dias. Ou, por exemplo, um empresário com 50 funcionários, 100, 500 funcionários, com alta carga de responsabilidade. Ou, por exemplo, uma mãe de 3 filhos. Ou, por exemplo, uma mãe solteira com um filho especial. Entende? Toda vez que eu tenho um aumento de demanda de responsabilidade na minha vida, seja em qualquer ambiente ou contexto, ou toda vez que eu tenho um aumento de sobrecarga de demanda, seja de trabalho, familiar, conjugal, eu vou para o modo de luta ou fuga e aumento a tensão muscular. Essa tensão muscular sistematicamente é repetida, ou seja, na psicologia a gente colocaria isso como estresse crônico. Vai gerar uma resposta disfuncional e mal adaptativa do seu sistema nervoso, inclusive daquela estrutura que eu citei no início do vídeo, a amígdala. A detecção de ameaça começa a ser exacerbada, inclusive em estímulos que são inócuos. Caio, como assim? O vento do ventilador dói na minha pele. O toque do tecido de um vestido no pescoço mais apertado, de um colar no pescoço, dói a minha cervical, aumenta a minha dor de cabeça. O uso de um boné um pouco apertado aumenta a minha dor de cabeça. O ar-condicionado, em vez de me gerar só calafrio, aquela sensação aconchegante, fora do calor, de sensação térmica atual de 35 graus em Salvador, você acredita? Não me gera conforto, me gera dor. Então, eu tenho uma resposta desproporcional a um estímulo que não deveria ser interpretado como doloroso. Deveria ser interpretado por simples nocicepção. É aquela paciente com dor crônica cervical generalizada, irradiada para a cabeça, que já passou por vários reumatologistas, já teve rótulos diagnósticos de fibromialgia e evita abraçar as pessoas que amam, porque o abraço dói. Como é que é a sua vida sem poder abraçar quem você ama, velho? Você entende como é complexo o processo? Como a gente tem que analisar muitas coisas nessas condições? Essa dor excruciante, ela pode ser de hérnia de disco em 4% dos casos. 96% dessa condição aqui de hérnia, que aqui seria um modelo para ilustrar, né? Só que aqui essa hérnia seria na cervical, porque o tema do vídeo é hérnia cervical. 96% são tratados sem cirurgia, com tratamento conservador. E fazer essa liberação, essas palpações, massoterapia e todas essas terapias passivas, terapia manual, osteopatia, quiropraxia, vão te deixar dependente. Você vai ter uma melhora substancial por melhora do seu bem-estar por 24 horas, 48, 72 horas no máximo, depois seu problema vai voltar.
E aí você vai ter que ficar pagando profissional sempre para fazer aquelas sessões até perceber que seu corpo entrou em retroalimentação. Aquele estímulo não é mais necessário nem suficiente para promover algum alívio. Por isso que eu falo, sessão de bem-estar é uma coisa, sessão de tratamento da dor é outra. Se você quer bem-estar, você está no lugar certo. Procure seu liberador miofascial, seu ventosoterapeuta, seu osteopata, quiropraxista, seu massoterapeuta. Não está errado não. Você tem dinheiro para pagar, pode pagar. Só que o que eu vejo são pacientes que estão cansados e frustrados de diversos tratamentos sem eficácia terapêutica. Eles estão procurando tratamento da dor, mas estão recebendo sessões para relaxamento e bem-estar. Mais uma vez, relaxamento e bem-estar fazem parte do tratamento, mas não são o tratamento em específico. Liberação miofascial não tem plausibilidade. Biologicamente falando, nós temos dois tecidos conjuntivos, um denso e um frouxo. O tecido conjuntivo denso, ele é feito para dar sustentação e força. O tecido conjuntivo superficial, ele é feito para trocar seus íons, deixar os canais de cálcio livres para você trocar íons na membrana intracelular, nas 5 camadas da sua pele. Quando eu insiro uma pressão no tecido conjuntivo frouxo, eu gero um barotrauma, um trauma de pressão, uma microlesão. E essa microlesão gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele altera a permeabilidade da membrana. E aí, aquele tecido conjuntivo frouxo, que seria funcional para trocar íons, começa a ter incapacidade de trocar os íons por causa do trauma da pressão da liberação miofascial, do Rolfing, do esteco e por aí vai. Você já deve ter percebido nessa altura do vídeo que eu não tenho rabo preso com nenhum método técnico ou protocolo, né? Eu tenho vários métodos no meu currículo, eu conheço várias formações, eu dou aula em algumas dessas formações, mas eu não me prendo a elas, porque elas são eficientes em demandas específicas, não para você que tem dor crônica. Continuando, aí eu gerando esse microtrauma, essa inflamação no tecido superficial, no tecido conjuntivo superficial, para acessar o tecido conjuntivo denso, que é denso porque Deus criou assim para dar sustentação e força. E aí eu vou lá com tanta pressão para afrouxar aquele tecido. Gente, qual que é a plausibilidade disso? Qual é? Não existe. Não existe plausibilidade para aplicar essas técnicas em pacientes com dor crônica. A não ser que ele já esteja em tratamento e queira relaxar e você tá lá, tá tudo bem, eu quero só relaxar, eu não tenho expectativa de tratar dor. Só que os pacientes que eu recebo, eles estão sendo enganados. Eu quero uma sessão de liberação miofascial porque trata dor, e o profissional vai lá e fala que trata. Eu quero uma sessão de osteopatia, de quiropraxia, porque trata dor. O profissional vai lá e fala que trata. Até trata, mas é uma coisa momentânea e passageira. Não é uma coisa duradoura. Não é uma coisa que dá autonomia para o paciente. O paciente fica dependente do terapeuta. Então eu sou osteopata, pô. Eu tenho formação em quiropraxia, eu nem divulgo isso. Eu nem divulgo. Você não para ter pelo menos curiosidade, por quê? Quer dizer que eu não uso na prática clínica? Não. Eu uso em alguns pacientes em específico, em condições muito particulares. Tentativa de reversão de um flare-up, por exemplo. Ganho de mobilidade de um paciente que quer performance, por exemplo. Que não tem dor, mas quer melhorar o desempenho esportivo. Entende? Um paciente rígido, saudável, não um paciente com dor crônica. Então, alguns profissionais também alguns pacientes e profissionais inserem a palpação do lugar que dói. E, cara, Pavlov, um psicólogo russo, ele fez um experimento muito grande, muito importante. Ele pegou um cachorro e colocou o cachorro para receber uma carne e ver o comportamento prévio à recepção dessa carne. E o comportamento do cachorro era a salivação. A partir de um tempo, Pavlov chegou e tocou um sino e deu a carne. Esse cachorro começou a condicionar esse estímulo, sino e carne. A partir do momento que Pavlov retirou a carne e tocou só o sino, o comportamento de salivação continuava acontecendo, velho. Caio, como assim? Isso mesmo. O comportamento de salivação continuava acontecendo mesmo sem a carne. Ele associou aquele aprendizado aos dois estímulos. É o paciente com dor cervical.
que toda vez que está estressado no trabalho ou está com prazo para cumprir uma meta, começa a estressar, entrar em modo de luta ou fuga e não desativar a musculatura. Porque ele associou aquela experiência aversiva de prazo, de meta, de responsabilidade, de cobrança, de autocobrança, à dor. E só de ser exposto pelo contexto de vida ou pelo ambiente que ele está inserido a essas determinadas demandas, ele desencadeia dor. E ele acha que a lesão nunca vai sarar, que a inflamação nunca vai sarar. Não tem lesão, não tem mais inflamação. O problema não está mais no lugar que dói. Depois de 3 meses de dor, o que está acontecendo é um processamento anormal do seu sistema nervoso. O seu cérebro modificou estrutura e função e está reagindo de forma desproporcional. A gente precisa tirar você da tomada. Entende? O cara está posturado o tempo todo, né? Léo Santana canta aqui em Salvador, posturado e calmo. Não, acaba com essa postura. Relaxa a postura, desativa a sua musculatura. Sua musculatura não foi feita para ficar que nem robô elegante o tempo todo. Tá na sua reunião de advogados, reunião de negócios, tá dando uma palestra que precisa da linguagem corporal bem elegante, ereta, tudo bem, ok. Acabou a palestra, a reunião, a atividade que você precisa imprimir linguagem corporal, relaxa, desarma a postura, tira a língua do céu da boca. Para de morder, tá mordendo o tempo todo, fazendo apertamento. Aí o dentista vai lá e coloca uma placa para estimular mais ainda o seu apertamento. Vou te ensinar uma coisa aqui importante. Nós temos um reflexo primitivo que nasceu com a gente, chamado reflexo de endireitamento. Fica de pé agora. Agora pega alguém e pede para esse alguém, de forma bem leve, empurrar seu tronco para trás. Agora começa a analisar o que está acontecendo com a ponta do seu pé. O dedão está saindo do chão, né? Porque o reflexo de endireitamento reage ao estímulo que o ambiente te dá. Então, se você empurra, se alguém te empurra para trás, automaticamente sua musculatura tenta empurrar a pessoa para frente para você não sair do centro gravitacional. Se alguém coloca um negócio para conter a sua mordida, o que é que você vai fazer? Morder mais ainda, tensionar mais ainda a musculatura de masseter, pterigoide, pegar o arco zigomático e sobrecarregar cada vez mais. Aí o paciente está com dor cervical, hernia de disco e dor de cabeça, dor temporal, dor periorbital em volta dos olhos, sem conseguir se concentrar para estudar, para uma defesa de mestrado, doutorado, para um concurso público, não consegue estudar para a prova de medicina que vai fazer, não consegue se concentrar no projeto de arquitetura, no software de engenharia, no trabalho de secretariado, não consegue se concentrar no trânsito. E aí do nada desencadeia a tontura, que é mais um sintoma somático amplificado pela ansiedade. Aí cai aonde? Na rotina de um otorrino que faz prova de calor, manda pro fono, faz vários testes audiométricos, visuais, otorrinolaringológicos, otoneurológicos. Para quê? Para te dar um rótulo de labirintite. E aí você cai em vertigem e labirinto para suprimir todos os 2 labirintos, quando na verdade você pode estar só com uma tontura completamente inespecífica, somato-emocional, ou como você pode estar com uma vertigem posicional paroxística benigna, que é quando os tais cristais saem lá dos utrículos, entram nos canais semicirculares do seu pavilhão auditivo, do seu sistema vestibular, e você desencadeia a tontura. Aí quando você chega no fisioterapeuta músculo-esquelético que domina não só as áreas de dor crônica como também de reabilitação vestibular, o cara faz uma manobra, te coloca de cabeça para baixo, roda seu tronco, levanta você, deita você, o cristal está no lugar e acabou sua tontura. Aprenda uma coisa, o sistema te quer doente. O sistema, ele lucra com você doente, ele não quer que você se reabilite. A maioria das coisas que o sistema te oferece não é para melhorar a sua saúde. Eu sinto muito se você não aprender isso pela oportunidade, porque aprender isso aí pela dor é doloroso demais. O sofrimento é muito grande. Quando você está com 3, 4, 5, 6 tratamentos refratários que não funcionaram e a frustração começa a gerar depressão, sua depressão amplifica todos os outros sintomas, você já começa a não se relacionar bem, o casamento vai por água abaixo, suas relações entre amigos, suas relações familiares, você se torna uma pessoa impetuosa, completamente reativa.
Tudo porque não foi tratado de maneira adequada quando sua condição era aguda. Tudo porque não recebeu as informações científicas que eu vou te dar nesse vídeo quando sua dor tinha um prognóstico extremamente favorável. Nocebo. Nocebo é o reforço negativo de uma crença que não está pautada nas pesquisas científicas, e os profissionais de saúde são retados para fazer isso. Te amedrontar ao invés de te encorajar. Te estimular a evitar ao invés de estimular a enfrentar. Por que você não pode ficar se palpando? Porque esse aprendizado associativo do Pavlov com o cachorro acontece com você. Você acha que tem ponto gatilho e desfazer isso vai melhorar. Você desfaz, melhora, 72 horas está igual. Você faz acupuntura, faz dry needling, enfia agulha, faz massoterapia, melhora, 72 horas você está igual. Seu cérebro já aprendeu que você está com dor e você está palpando. Você começa a palpar e fica hipervigilante. Ou seja, tudo que você dá atenção cresce. Você tem uma ampliação do foco para aquela condição. E quanto mais foco você dá, mais você sente a dor. Faz sentido? Faz sentido? Se faz sentido, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe você não ajuda outra pessoa a sair de uma cirurgia ou de um procedimento desnecessário. Todos os dias aqui no canal tem vídeos novos sobre diversas condições crônicas, e se seu problema não for cervical, whiplash, hérnia, enxaqueca, cefaleia, eu tenho certeza que se você colocar meu nome aqui no canal, Caio César mais o problema, você vai achar algum vídeo que pode te ajudar, beleza? Me segue também em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, porque todos os dias tem conteúdo novo lá para te ajudar a tratar a dor sem medicações e sem cirurgias, ok? Vamos continuar o vídeo. Bom, você já entendeu por que liberação miofascial não é efetiva, ventosa não é efetiva, ficar se apertando, se monitorando, hipervigilante não vai te ajudar a tratar essa condição de dor crônica. Agora eu vou tirar você de um mito que muitos profissionais te colocam. Muitos profissionais te falam que as sensações e sinais e sintomas que eu reportei aqui para você vêm do músculo, então vamos alongar porque está encurtado. Ou vem da articulação, então vamos fazer mobilidade, porque você está sem mobilidade. Ou então vem do nervo, nossa, alonga esse nervo aí que o nervo está embolado, está preso. Ou então vem do ligamento, vai fazer fisioterapia, fazer choquinho, calorzinho, infravermelho, né? Fazer ultrassom, alongamento, fortalecimento. Ou então vem da cápsula. E a verdade é que a literatura científica mostra pra gente que não podemos dizer que a dor do paciente vem de determinada estrutura, porque como eu disse antes no vídeo, a dor crônica se dá por um processo anormal de todo o sistema nervoso e não somente de uma estrutura em específico, tá bom? Quando que eu devo me preocupar? Quando eu tenho perda de força progressiva, perda de sensibilidade, né? Eu pego na minha pele o toque, eu não sinto o toque em um braço, não sinto o toque em um ombro, não sinto o toque de um lado do pescoço, eu só sinto do outro. Ter uma sensibilidade aumentada ao ponto do meu terno aqui, ó, do meu blazer, tocar no pescoço e eu sentir dor é uma coisa. Agora, botar o blazer para passar aqui no pescoço e eu não sentir o toque do tecido é outra, completamente diferente. Estou falando de perda de força de seu copo cair da mão e estou falando de perda de sensibilidade, ao ponto de alguém tocar na sua mão, no seu braço e você não sentir, beleza? Se eu tenho incontinência urinária ou incontinência fecal junto com a dor, se eu tenho anestesia em cela, que é isso? Dormência na genital, na vagina, no testículo, no pubis. Isso é um sinal do SCC, né? O Spinal Cord Compression, né? A compressão medular, uma possível mielopatia, uma possível síndrome de Caldequina, né? Isso acontece muito na lombar, mas pode acontecer também com compressões cervicais. Né? Se eu tenho febre junto com a dor, um sinal de infecção, se eu tenho perda de peso sem motivo, vai investigar isso. Perder peso sem descobrir uma diabetes, sem mudar a alimentação, sem iniciar uma nova atividade física, sem estar passando por uma situação de muita ansiedade, de muito estresse, com alta carga de responsabilidade, cobrança e prazos. Perder peso sem motivo não é um sinal mecânico, é um sinal orgânico. Vá no médico amanhã, não vai em fisioterapeuta não.
vai investigar para afastar alguma condição grave, que acontece, repito, em 2%, menos de 1% dos casos. Mas acontece. E você não está jogando na loteria, né? Vá se certificar que essa perda de peso não tem uma condição grave por trás, ok? Whiplash cervical, já ouviu falar? Bom, a síndrome do chicote cervical acontece principalmente em acidentes, traumas intensos, colisões de veículo, colisões frontais, batida de carro. Você está com o cinto prendendo o seu corpo e o seu pescoço faz esse movimento, ó, com a batida. Esse movimento gera uma laceração, o que eu vou chamar de esgaçamento da medula, que é tudo que está aqui dentro da sua coluna. Imagine a sua coluna sambando com a colisão. Você veio, bateu o frontal e a coluna fez assim, ó. Beleza? Estou exagerando aqui, claro, mas não queira viver uma experiência dessa, tá? Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, seguradoras de saúde, escritórios de advocacia ficam monitorando a estatística de acidente de trânsito para, se alguém sofreu um acidente de trânsito, em, sei lá, meia hora, um advogado está ligando para o seu telefone para ir no seu seguro e resgatar o seguro ou processar o governo, esqueci o termo, para que você ganhe indenização. Porque a síndrome do chicote cervical, esse esgaçamento, essa laceração medular com esse movimento brusco que acontece no pescoço, ele não gera repercussões somente de dor cervical e tudo isso que eu te falei. Ele gera sintomas neurovegetativos do sistema nervoso autônomo, por exemplo, tremores na mão, sudorese excessiva, calafrios, diarreia, sensação de arritmia, palpitação, né? Você pode ter visão dupla, né? Como eu falei lá no início, né? Você pode ter visão dupla, tontura, dificuldade de fala, dificuldade de deglutição, desmaios, dormência no rosto, na língua, seu olho mexer sozinho. Sintomas autonômicos, sintomas de pacientes que tiveram lesão medular, só para você ter ideia. É uma condição de extremamente difícil de manejar e que precisa de uma abordagem multimodal, com fisioterapeuta, médico da dor e psicólogo TCC ou ACT. São especialidades específicas da psicologia que conseguem ajudar nossos tratamentos médicos e fisioterapêuticos a serem cada vez mais confortáveis, vamos dizer assim. Tratamento em conjunto, não existe tratamento isolado, tá bom? Uma vez que você entendeu esses aspectos, esses sinais e sintomas, eu preciso te dizer que a cervical manda um nervo para a cabeça também. Que assim como você pode ter dor na TM, você pode ter dor de cabeça, dor temporal, dor em volta dos olhos, como eu falei. Dor na base do crânio, né? Tá intimamente ligada, por exemplo, à síndrome do rabo de cavalo, mulher que fica com o cabelo preso muito tempo, prendendo o couro cabeludo é inervado por um nervo acessório que sai da segunda vértebra cervical. Portanto, disfunções na cervical podem gerar dor de cabeça no couro cabeludo, e disfunções no couro cabeludo, como por exemplo você ficar com o cabelo preso muito tempo em rabo de cavalo, podem gerar disfunções na coluna cervical também. É para não usar nunca mais? Não, é para usar com moderação, só isso. Tudo é equilíbrio na vida. Então existem vários tipos de dores de cabeça, entre as diversas conhecidas pela Sociedade Internacional para o Estudo da Dor de Cabeça, da Sociedade de Cefaleias, temos algumas que são bem prevalentes. Por exemplo, a migrânia, conhecida como enxaqueca, caracterizada por dor que dura no mínimo 72 horas. Pode virar migrânia crônica, enxaqueca crônica, que tem episódios de até 15 dias, ou enxaqueca crônica diária, onde todo santo dia a paciente tem dor de cabeça. Associada a náusea, ânsia de vômito, fotossensibilidade, sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiros e sons. Enfim, temos 33 gatilhos conhecidos pela literatura científica que podem desencadear a enxaqueca. A enxaqueca tem algumas fases, entre elas o pródromo. O paciente que tem enxaqueca, ele sabe exatamente quando ele vai ter dor de cabeça, ele sabe quando a crise vem, porque ele começa a ficar sonolento, ele começa a ficar com vontade de comer doce. O paciente com enxaqueca, ele começa a ficar tonto, ele sabe que ele está naquela fase, e aí é nessa fase que é importante que o neurologista
cefaliatra, não é um qualquer neurologista. O neurologista cefaliatra te acompanha. Porque existe uma classe de medicação chamada triptano, que são abortivos de crise. E se você tiver no pródromo, que é essa pré-fase da enxaqueca, você usar um triptano pode abortar a crise e você ir direto para aquela fase pós-enxaqueca, que é uma fase que eu esqueci o nome agora, se eu lembrar eu discorro aqui no vídeo, mas essa fase pós-enxaqueca você vai ter ressaca, vai querer ficar de cama, mas não vai passar pelaquela crise que dura no mínimo 72 horas. Geralmente é uma dor pulsante de um lado da cabeça, mas pode acontecer dos dois, que te deixa praticamente acamado. E na enxaqueca, o paciente ele tem comorbidades, ele tem rigidez no pescoço, ele tem tensão no nervo que vai para o braço, que sai do pescoço. E quando a gente trata as comorbidades, esse paciente da dor de cabeça diminui a frequência das crises, diminui a intensidade da crise e diminui a necessidade de consumo de medicação. Consumo de medicação nesse perfil de paciente com síndrome de chicote cervical, com dor cervical aguda, com crise de hérnia de disco no pescoço, com enxaqueca, é altamente incapacitante. O consumo de remédios nesse perfil de paciente pode gerar hepatotoxicidade, gerar uma cronificação de problemas hepáticos, gastroenterológicos e até intestinais, como sangramento digestivo. Amplificar uma retrocolite ulcerativa, por exemplo, intensificar uma síndrome de ovário policístico, uma crise por mioma de útero, uma dor de estômago, né? E todos esses sintomas vão gerar ansiedade e preocupação em quem está sofrendo, que vai amplificar ainda mais os sintomas. Gente, o buraco realmente é muito mais embaixo, como eu gosto de dizer. Tá? Então, todas as condições estão interconectadas. Inclusive, nesses tipos de dores de cabeça que podem ser originários do pescoço, está a cefaleia cervicogênica, onde há uma obstrução de movimento na amplitude de movimento do pescoço, e isso gera dor de cabeça, dor na base do crânio. Também pode estar associado a um outro tipo de dor de cabeça chamado cefaleia tensional, onde por uma simples palpação de músculos específicos do pescoço, do trapézio, da ATM, há a reprodução da dor na cabeça. E para isso existe um método muito interessante, o método Watson, onde nós trabalhamos com um mecanismo de reprodução e remissão, onde precisamos desencadear a dor do paciente durante o tratamento para que esse sintoma comece a entrar em remissão. E para que esse paciente aprenda técnicas de autoinibição muscular, para ele mesmo fazer o que o terapeuta faz por ele no início do tratamento e ter autonomia, não depender do tratamento. O paciente faz 6 meses de tratamento com a gente. No final dos 6 meses, ele entra em consultas de manutenção, fazendo consultas mensais de revisão, se ele tiver interesse, é opcional. E esse paciente, então, ele consegue manejar a condição sozinho, entende? Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele tem os vídeos dos seus exercícios de ativação muscular, de descompressão mecânica, de destravamento da articulação, de automobilização dos seus próprios nervos. Ele tem tudo gravado em vídeo e ele tem uma sequência, uma rotina de movimentação diária que ele faz para manter os ganhos do tratamento. Ele é ensinado sobre todos os aspectos que interferem na condição de dor para que ele faça o automanejo. Ele é ensinado sobre quantos litros de água ele tem que beber de acordo para o peso corporal. Ele é ensinado sobre a importância da alimentação e não de aquele comer emocional, né? Ele precisa não somente comer, ele precisa se nutrir. Ele é ensinado sobre a importância da alimentação para consultar um nutricionista. A gente faz um inquérito hídrico, um inquérito alimentar para identificar se há algum alimento tóxico, algum alimento que é gatilho para essa condição de dor. Ele é ensinado sobre como gerenciar o estresse e reagir melhor às circunstâncias do contexto e ambiente. Ele é ensinado a necessidade da psicologia, da implementação prática das técnicas de terapia cognitiva funcional e de terapia cognitivo comportamental. Ele é encaminhado para um psicólogo se for necessário. Muitos deles já são acompanhados por psiquiatras, mas fazer o acompanhamento com o psiquiatra sem ter a terapia para desmamar o que o psiquiatra passa ou para agir em conjunto, não dá recurso cognitivo, recurso de pensamento para esse paciente manejar a condição quando ele vier. Toda vez que ele estiver se sentindo autocobrado, com cobrança externa, com demanda de responsabilidade, com sobrecarga de trabalho, com sofrimento psicológico, ele vai precisar do remédiozinho.
E o grande lance é que o remédio, além de perder o efeito com o passar do tempo, ele gera dependência e ensina o seu cérebro a não produzir analgésicos naturais. Nós temos uma farmácia interna para fazer tudo isso. Beleza? Então é muito importante você entender que todas essas condições podem inclusive acontecer em um paciente só. E como que se vai prometer um resultado rápido e duradouro para esse paciente? Não tem como. É um paciente crônico. É um paciente que vai ficar 6 meses, 1 ano, até 2 anos em tratamento. E quando acaba o tratamento desse paciente, quando acaba o tratamento em consultório, não acabou o tratamento para a vida. O tratamento é a mudança de estilo de vida. Acabou o tratamento no consultório, ele precisa seguir as orientações fora. Ele precisa fazer as consultas de manutenção, afastadas para 30, 45, 60, 90 dias. Mas ele precisa cuidar da saúde dele, porque com saúde, o resto ele consegue. Não é mesmo? Primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. Não inverta a ordem. Eu entendo que você queira ajudar seus familiares, seu irmão, sua mãe, seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa, mas para você ajudar alguém, você precisa estar bem. Faz sentido? Vamos às evidências científicas. Tudo isso que eu falei é mera teoria. Eu estou pensando que você vai acreditar em mim. Você pode estar pensando aí que é opinião de Caio. Caio está falando isso para te vender um tratamento, né? E eu entendo, o balelômetro está ligado em todas as pessoas que já estão frustradas com tratamentos anteriores. E isso é comum, eu te entendo de coração. Vamos às pesquisas científicas, beleza? Separei essa aula aqui para que você conquiste realmente o conhecimento que está faltando para você controlar a sua dor. Vamos às evidências. Pessoal, primeiro eu quero mostrar para vocês que estamos aqui de frente para o computador, tá? De frente para o computador. Você deve ter percebido aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abas abertas. Todas essas abas abertas são de pesquisas científicas que a gente reuniu para dar essa aula aqui para você. E você está vendo aqui um resumo que eu fiz para seguir um breve roteirinho. Eu sempre faço isso. Eu atendo o paciente perguntou, eu anotei, porque tudo que o paciente me pergunta, ele vira conteúdo para minhas redes sociais e assim a gente alcança cada vez mais pessoas. Beleza? O Wang e colaboradores publicou em 2009 no Annals of Translational Medicine uma pesquisa sobre a prevalência de achados de degeneração da coluna em populações que estão envelhecendo e sua fraca associação com idade, dor no pescoço e osteoporose. Bom, o que é que o Wang trouxe? O Wang trouxe que 98,1% dos indivíduos pesquisados, beleza, através de ressonância magnética com janela em T2 no eixo sagital, de 272 homens e 152 mulheres, 98,1% desses indivíduos apresentavam mudanças degenerativas com alta prevalência na transição C5-C6, mas que isso tinha fraca conexão com dor no pescoço e osteoporose, ao contrário do que muitos fisioterapeutas e ortopedistas te falam, não é mesmo? Fraca associação. Inclusive, a alta prevalência de estenose de canal foi encontrada nessa pesquisa, tá? Ou seja, se o médico, o fisioterapeuta, olha a sua imagem, diz o que você tem e trata você baseado na imagem, ele está no mínimo desatualizado. Eu entendo que há 5, 10, 15 anos atrás a gente fazia isso, mas hoje em dia é iatrogênico, é ajudar o paciente a piorar. Beleza? Vamos para o próximo. Nakashima e colaboradores, em 2015, publicou uma pesquisa na Spine, tá? Uma revista muito bem consolidada na nossa área, investigando 1.211 pessoas sem dor nenhuma, sem nenhuma dor. Eles fizeram ressonância magnética e a ressonância magnética encontrou 87,6% de alterações. Abaulamento discal foi frequentemente observado, abaulamento discal, e especificamente quando essa população investigada de 1.211 pessoas ultrapassava a barreira dos 50 anos, até a SCC era encontrada, a Spinal Cord Compression, né? A mielopatia cervical. Inclusive nesse estudo, ele traz uma ressonância magnética terrível, que se você não conhecer a pessoa, você acha que a pessoa é cadeirante. Uma pessoa com a fusão
entre a vértebra C5 e C6, C4 e C5, e essa fusão há uma anterolistese, um escorregamento da vértebra com compressão do canal da medula, e essa imagem é de um homem de 77 anos de idade que nunca na vida teve dor cervical. E a imagem é realmente terrível. A imagem é horrorosa. Eu não sei se vai ter autofoco aí, porque eu estou na câmera do celular, eu não estou na câmera profissional, mas se você viu essa imagem aí, a imagem é horrorosa, tá? E a pessoa não tinha nada. Voltando, continuando. Chiu et al. Publicou em 2014 uma pesquisa, uma revisão sistemática que avaliou a probabilidade de regressão espontânea da hérnia de disco. E olha só o que ele encontrou. Quando a hérnia era sequestrada, ou seja, aquilo que eu falei no início do vídeo, é o pior tipo de hérnia que você pode ter, do ponto de vista da imagem, quando a hérnia era sequestrada, 96% foi regredida com o tempo. 70% foi regredida quando a hérnia era extrusa. E quando era protusão, 41% houve regressão. Lembrando que essa pesquisa é realizada em indivíduos que são assintomáticos, tá? Pessoas que nunca tiveram dor. E aí, a média de resolução completa na hérnia foi de 43% para sequestro de hérnia sequestrada, e 15% para hérnia extrusa. Resolução completa não implica em tratamento de dor e incapacidade completos, tá? Não é uma relação linear, não é uma relação diretamente proporcional. Eu tenho só um abalamento, minha dor deve ser pequena. Eu tenho uma hérnia gigante, minha dor deve ser imensa, a incapacidade imensa, a severidade de sofrimento imensa. Não é assim que funciona. Eu tenho pacientes que têm um abalamento pequenininho, tenho 2 cruciantes, chegaram aqui no consultório de cadeira de roda com um familiar. E eu tenho pessoas que têm uma hérnia de disco extremamente volumosa e tem uma dor totalmente pequenininha e numa área que não corresponde à hérnia. Então, a relação não é linear, beleza? Tudo depende das informações que você recebeu e do comportamento que você adotou após o diagnóstico, após a sua crise. Vamos lá. Olha só, Gopil et al. Publicou em 1998, tá? Num seminário de artrite e reumatologia, tá? Publicado na National Library of Medicine, na PubMed, The Role of Inflammation in Disc Herniation Associated com radiculopatia associada, tá? Vê bem, ele encontrou nessa pesquisa que, cadê? Vamos lá, Gopil et al. Vamos lá, Gopil et al. Eu não anotei aqui, mas o que é que ele encontrou? Ele encontrou que na hérnia de disco não havia forte associação com radiculopatia. O que é a radiculopatia? É aquela dor do pescoço que irradia para o braço inteiro, com dormência, formigamento e perda de força. É aquela dor da lombar que irradia para a perna inteira, com dormência, formigamento e perda de força. Então, apesar da inflamação explicar parcialmente a radiculopatia, o envolvimento dos mediadores inflamatórios, como fator de necrose tumoral alfa, como TNF-alfa, expressos de interleucina 1 beta, interleucina 6, né? Que são prostaglandinas, leucotrienos, óxido nítrico, imunoglobulinas, citocinas pró-inflamatórias e toda essa cascata de reações autoimunes derivadas da inflamação da hérnia, elas explicam parcialmente a irradiação para dor na perna. Parcialmente, mas o envolvimento desses mediadores na sua fisiopatologia da hérnia de disco associada com radiculopatia não pôde ser provado, tá? Então, várias pesquisas científicas mostrando isso. Vamos lá para um outro estudo da Carla Cunha, né? Publicada na Arthritis Research and Therapy, beleza? A resposta inflamatória na regressão lombar por hérnia de disco. Vê bem o que esse paper mostra. Esse paper mostra pra gente que quanto maior é a hérnia, maior é a reação imune do nosso corpo. Os macrófagos derivados da quimiotaxia do sistema imunológico vão lá para a hérnia de disco, englobar aquela hérnia de disco, porque reconhecem aquele volume herniado como um corpo estranho, atacando o seu sistema orgânico. Então, como maior a sua hérnia, maior é a cascata de substâncias do sistema imune para combater esse processo.
E aí o que é que você faz? Você vai lá e toma um anti-inflamatório. E aí a gente comparou quem tomou anti-inflamatório com quem não tomou. E quem não tomou recuperou mais rápido. Por quê? As pessoas que recuperam mais rápido têm a proliferação de neutrófilos muito maior do que as pessoas que não se recuperam. E o anti-inflamatório vai lá e inibir a ativação dos neutrófilos. Então, em quem estava com o neutrófilo pequenininho, a recuperação foi ruim. Em quem estava com o neutrófilo grandão, que não houve anti-inflamatório dentro do processo para inibir a ação dos neutrófilos, eles se recuperaram mais rápido. Então, a inflamação que todo mundo fala que é ruim para você, segundo as pesquisas científicas, parecem ser benéficas ou, no mínimo, reflita necessárias para que o seu corpo se adapte a essa condição que está ocorrendo com você, não é mesmo? Então, eu quero que você internalize essa mensagem. Estamos acabando, tá? New England Journal of Medicine, maior pesquisa médica, maior revista médica científica do mundo. Surgery versus Prolonged Conservative Treatment for Sciatica. Esse estudo é de dor ciática, né? Cirurgia versus tratamento conservador prolongado para ciática. Eu vou transferir esse estudo para aquela cervicobraquialgia, que é a ciática do membro superior, né? É quando há uma compressão nervosa no pescoço e essa compressão irradia dor para o trapézio, para a escápula, para o ombro, para o braço, para o antebraço, para a mão e há perda de força, como eu falei várias vezes nesse vídeo. Acompanharam os pacientes que foram para o tratamento conservador e os pacientes que foram para a cirurgia. Os dois grupos melhoraram igual em 12 meses. No ponto no tempo 6, os pacientes que fizeram a cirurgia tiveram um alívio da dor mais rápido do que os que não fizeram. Porém, isso não implicou em melhora da capacidade funcional. Isto é, se eu perguntar para você, olha, eu vou tirar sua dor no pescoço com a mão, vou tirar a irradiação da dor no seu braço, mas você não vai recuperar a habilidade de carregar seu filho no colo. Ou eu vou controlar a dor no seu braço, ela não vai reduzir tanto, mas você vai recuperar a habilidade de carregar seu filho no colo sem piorar do seu quadro. O que é que você escolheria? Agora, de uma forma não racional, você pode até dizer, não, tira minha dor, não vou carregar mais a criança no colo, não. Agora, não sendo racional, você pode até responder isso. Mas, quando a gente escolhe entre dor e incapacidade, o paciente não vem pela dor. Existe sempre uma dor por trás da dor. O que a dor que você sente lhe tirou, essa é a real incapacidade. Esse é o real grande problema. E é isso que você procura o profissional para tratar. Dor por dor, você toma um analgésico, você se automedica, você vai metendo paliativo no seu organismo. Quando você tem um grande problema derivado da sua dor, é aí que você procura o profissional. Então, os pacientes, eles preferem melhorar a incapacidade quando a gente escolhe isso. E a cirurgia, ela não melhora a incapacidade, até porque com 3 meses de dor, os estudos mostram muita síndrome de falha cirúrgica. 46% dos pacientes operados com dor crônica continuam com dor. Para cada 2 que operam, 1 continua com dor. Então é uma resposta muito ruim, feliz de quem conseguiu controlar a dor com cirurgia, mas a média não é boa para isso, tá? Intensidade da dor não é indicação de cirurgia. E endossando esse paper do Wilco PU, né, publicado no New England Journal of Medicine em 2007, ou seja, 2007 a gente sabia disso, a gente está falando de 2024, a gente está entrando em fevereiro de 2024, mas em 2007 a gente já sabia isso. E ainda existem hoje profissionais sem ter essa informação para te passar. E aí eu vou para o The Spine Journal, tá? Agosto de 2014, a Jessica Wang publicou uma pesquisa sobre o curso e prognóstico e os fatores prognósticos do sintoma cervical por hérnia de disco com radiculopatia, com irradiação para o braço. Uma revisão sistemática da literatura. E aí, olha só o que ela traz. Ela traz que há uma melhora substancial de 4 a 6 meses com tratamento, mais a resolução completa, baseada no estudo de 1.221 pesquisas, se dá em 83% dos casos, de 24 a 36 meses, ou seja, 2 a 3 anos. O paciente com esse problema, ele fica comigo 1 ano. Eu não trato por menos de 1 ano, porque o paciente vai ter flare-ups, o paciente vai ter escapes de dor, vai ter oscilação, como se fosse um eletrocardiograma, e quando ele estiver na crise, ele não vai querer fazer nada. E quando ele estiver bem, ele vai querer exagerar. E o grande lance é o equilíbrio. Eu falo isso todos os dias nas minhas redes sociais. É apesar da dor que você tem que se mexer, é por causa dela que você tem que se mexer. E quando você estiver bem, não dá para exagerar.
A diferença entre remédio e veneno para exercício físico é a dose, beleza? É a dose, tá? Então, se o curso natural da história do seu problema é de 2 a 3 anos, que pressa é essa que você quer tratar sua condição em uma sessão? Quer que o cara faça mágica com você? Não existe bala de prata, não existe pílula mágica, você tem que entender isso, você tem que ser informado sobre isso. Vão ter vários profissionais querendo te vender tratamento rápido e duradouro para ganhar seu dinheiro e você não vai recuperar antes desse tempo. Você vai começar a ter uma resposta com 3 a 6 meses. Com 3 a 6 meses você vai começar a ter uma resposta satisfatória, mas a resolução do seu problema vai se dar em 24 a 36 meses. É por isso que depois de um ano de tratamento, de 6 meses de tratamento, o tratamento não acaba sem continuar fazendo as coisas que a gente pede em casa. Tudo que você fez no tratamento está gravado no seu celular, beleza? Então, e ainda assim, 83% dos casos, ou seja, 17% ainda tem falha de tratamento. Então a gente precisa entender isso. Aí uma coisa que é muito interessante, que também foi publicado pelo Stephanie Mathiasson no The New England Journal of Medicine, e esse paper é de 2017, foi um ensaio sobre o uso da pregabalina para dor ciática crônica e aguda. E mais uma vez eu transferi as respostas desses artigos para dor cervical irradiada. Usar pregabalina, além de ser placebo nessas condições, geram efeitos colaterais. Então, às vezes o paciente tem náusea, às vezes o paciente tem tontura, o paciente fica letárgico, não funciona para nada no outro dia de manhã. Aumenta a dose do remédio, geralmente reumatologista, médico da dor, ortopedista, passa muito isso para vocês. Cuidado, cuidado. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então pode ser que esse remédio esteja pensa bem comigo, o paciente está em crise de hernia de disco, com irradiação de dor para a cabeça, irradiação para dor no trapézio, irradiação para dor no braço, dormência e formigamento na mão, tontura, ansiedade. Aí você bota um remédio no sistema que, além de ser placebo, gera mais tontura, gera náusea. Você acha que esse paciente vai aumentar ou diminuir a ansiedade? Desculpe falar dessa maneira com você no vídeo, mas tem coisas que a gente recebe em consultório que não dá pra gente conseguir aceitar, infelizmente. Desculpa por ser tão incisivo com você, por querer abrir sua cabeça e colocar um chip dentro para você entender que o sistema te quer doente. Você acha que amplificar tontura e náusea num paciente desse vai aumentar ou diminuir a ansiedade? E a ansiedade vai fazer o que com sua amígdala, que eu expliquei no início do vídeo? Vai aumentar ou diminuir a reatividade, a desproporção da sua resposta dolorosa aos estímulos do contexto do seu ambiente. Vai colaborar para ter um paciente mais ansioso, mais estressado e com mais dor. É ridículo, é bizarro o que muitos profissionais desatualizados fazem com os pacientes. Aí eu vou terminar com só mais 2 artigos para endossar tudo que eu falei. Vou te mostrar aqui o The Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence. Você deve estar pensando aí agora que é um conflito entre fisioterapeuta e ortopedista para vender tratamento. Eu digo que o ortopedista não funciona, eu digo que a fisio funciona, o orto diz que fisioterapia não funciona para vender a cirurgia. Não é uma guerra entre esses profissionais. Ortopedista e fisioterapeutas trabalham, ou pelo menos deveriam, trabalhar em conjunto, em benefício seu, em seu benefício do cliente. A minha atenção é centrada na necessidade do cliente. E se o ortopedista que trabalha com o cliente passa uma coisa que eu sei que não tem evidência, eu mostro isso para o cliente tomar decisão clínica se continua com aquele ortopedista ou não. E eu gostaria que os ortopedistas que tivessem conhecimento de prática baseada em evidência científica fizessem a mesma coisa com os pacientes que voltam para eles dizendo: fiz fisioterapia e não funcionou, vamos operar. Não, que fisioterapia você fez? Com quem você fez? Qual método foi utilizado? Deixa eu procurar aqui se tem evidência para a sua condição. Olha, não tem evidência para a sua condição. O que tem evidência é isso, isso e isso. Você conhece algum profissional que faça isso? Não conhece? Médicos que estão me assistindo aqui agora, tenham um fisioterapeuta para chamar de seu. A sua cirurgia só vai funcionar se tiver um bom fisioterapeuta no pré-operatório, se tiver um bom fisioterapeuta no pós-operatório. O seu paciente só vai agradecer pelo procedimento que você fez se ele estiver bem acompanhado por um fisioterapeuta, para ter autonomia no processo. Eu preciso do ortopedista para fazer meus bloqueios simpáticos interlaminares, para usar medicação antidepressiva quando necessário, dual ou tricíclica,
para usar opioide quando necessário, para usar injeção se for necessário, para amenizar a crise do paciente que está com dor. Eu preciso de você para fazer um bloqueio transforaminal epidural na lombar, na cervical não fazem. Um bloqueio interlaminar na cervical, um bloqueio simpático. Para esse paciente que está com dor irradiada tolerar os meus exercícios, eu preciso de vocês. Só que a verdade é que a recepção dos pacientes aqui tem sido cada vez pior em relação aos feedbacks dos ortopedistas que eles encontram no mercado, aos feedbacks dos fisioterapeutas que eles encontram no mercado. Então é muito difícil tratar esses pacientes sozinhos. Nós precisamos de vocês e eu acredito que vocês também precisam da gente. Então se você é médico e está assistindo esse vídeo, por favor, tenha um fisioterapeuta para chamar de seu. Se você é fisioterapeuta e está assistindo esse vídeo, por favor, procure um ortopedista que trabalhe de forma científica, sem vieses de indústrias de próteses, de vendas casadas de consultórios multimodais, onde você sai de lá com 10 de RPG, 10 de pilates, 10 de acupuntura e fica rodando dentro daquele sistema de clínica. Paciente que está me assistindo, o sistema te quer doente. O sistema não quer que você melhore. Você lucra, o sistema lucra sim. E você está pagando cada vez mais caro no plano de saúde para fazer tratamentos que não funcionam, te manter frustrado, te manter depressivo, amplificar sua ansiedade, sua preocupação e não tirar você do quadro que você quer sair. Bom, nesse paper, o Ian Harris, que é um ortopedista, ele fez uma pesquisa onde ele avaliou a indicação cirúrgica de 6.000, vamos lá, 6.814 procedimentos que foram indicados, entre eles, debridamento osteoartrítico, artroplastia de joelho, né, artroplastia de quadril, total hip replacement, né, descompressão subacromial, artroscopia de ombro, excisão acromioclavicular, reparo de manguito rotador, osteotomia tibial, síndrome de túnel do carpo, substituição discal, fusão de coluna, laminectomia lombar, cirurgia para estenose espinhal lombar com claudicação neurogênica, o paciente que tem estenose de canal, ele pode mancar, né, na lombar. Então, o que ele encontrou, pessoal? De 6.374 indivíduos estudados, gente, 14% realmente tinha indicação de cirurgia. O que esse dado mostra para você? Gente, 6.374 indivíduos estudados. 14% eram favoráveis para a cirurgia. Apenas 14%. O Ian Harris também publicou um livro que, se você não tiver limitação da língua inglesa, você vai comprar. Surgery, The Ultimate Placebo. Basicamente, você está com a hernia de disco cervical e está pensando em operar. Você quer fazer uma laminectomia, uma disectomia, uma vertebroplastia, enfim, um procedimento que seu médico mandou, sugeriu. O que esse pesquisador, esse ortopedista fez? Ele pegou vocês e dividiu em dois grupos. Um grupo foi para cirurgia de verdade e o outro foi para cirurgia de mentira. Caio, como assim cirurgia de mentira? Você faz a consulta pré-anestésica, todos os exames cardiológicos, você faz a sedação, vai para o centro cirúrgico, apaga, fazem a incisão da cirurgia e não fazem a cirurgia. Fecham você e devolvem você para o acompanhamento ao longo de 6 meses e 12 meses. Ao longo de 12, eu acho que teve pesquisa que foi até 2 anos de acompanhamento. Ao longo desse tempo de acompanhamento nessas pesquisas, os pacientes que fizeram a cirurgia de verdade e os pacientes que fizeram a cirurgia de mentira melhoraram da mesma maneira. Então parece que o ritual cirúrgico, com a expectativa do paciente, acreditando que vai realmente corrigir o fragmento herniado, você vai corrigir o fragmento herniado, você vai descomprimir o nervo. Tem um impacto terapêutico absurdo, né? A gente não pode negligenciar o efeito placebo. O efeito placebo acontece. E eu estou mostrando isso aqui para desmistificar as crenças que vocês têm a respeito de diversos tratamentos que são oferecidos. E
eu não vou me alongar, eu vou terminar esse vídeo aqui agora. Mas para você não dizer que eu não sou a favor da cirurgia, em 2023, hoje a gente está com a marca de 7.300 pessoas atendidas em 10 anos. Em 2023, a gente fez o controle absoluto através das fichas de avaliação e 2 pacientes foram para a cirurgia. E aqui eu tô com uma pesquisa que não é um ensaio clínico randomizado, é um estudo é um corte prospectivo observacional, ou seja, não dá para a gente inferir eficácia da cirurgia no problema, mas ele compara a laminectomia com fusão da coluna versus a laminectomia sozinha. E ainda não está claro qual dos 2 métodos é mais efetivo, mas essa pesquisa do Cotter, publicada em 2020, mostrou que o déficit motor, o déficit sensorial e as funções esfincterianas, a severidade da doença e o grau de incapacidade melhorou quando a cirurgia foi laminectomia com fusão, tá? Mas não dá para dizer, isso tratando a mielopatia cervical degenerativa, né? Mas não dá para dizer que esses pacientes passaram por um tratamento conservador, porque tratamento conservador para o médico é repouso, tirar impacto, tirar o paciente da atividade social, da atividade esportiva, fazer remédio, e isso aí a gente sabe que piora o paciente. A gente não gosta de mudar nada na rotina do paciente, porque a gente não quer ter viés sobre a melhora ou piora dele. A gente coloca uma coisa de cada vez para saber se o paciente vai melhorar, vai piorar ou vai ficar inerte. Se o paciente faz o que eu peço para fazer e sai da academia, e sai do crossfit, sai da natação, para de caminhar, para de fazer isso, para de fazer aquilo, a gente não sabe se ele melhorou pela intervenção ou se foi pela mudança comportamental induzida pelo profissional de saúde. E se ele piorar, a gente também não sabe se foi porque faltou o que ele estava acostumado ou se foi pelo que a gente colocou. Se ele ficar inerte, ótimo. Eu fiz um movimento, fiz um exercício, fiz uma prescrição que não agravou o paciente. Então eu sei que eu posso aumentar a dose daquilo e ir testando ao longo do tratamento. Repouso não é tratamento para essa condição. Tirar impacto não é tratamento para essa condição. Ficar na água não é tratamento para essa condição. Você não é peixe para ficar fazendo hidroterapia, hidroginástica a vida toda. A gente vive sob impacto. A gravidade está agindo aqui sobre mim, sobre a sua coluna nesse momento que você assiste esse vídeo. E enquanto você não entender isso, vai ser muito difícil de você melhorar. Eu espero, com todas essas evidências, ter esclarecido um pouco do que você precisa nessas condições. Um único paciente pode apresentar dor cervical crônica, com hérnia de disco cervical, dor irradiada para a cabeça ATM, dor irradiada para o braço, enxaqueca e cefaleia. Ainda assim, somado a tudo isso, ele tem uma síndrome de chicote cervical com desautonomia. Então, é um caso complexo. 6 meses é para a gente começar. O paciente geralmente é acompanhado por 6 meses, 1 ano ou 2 anos, a depender da complexidade do caso, e isso a gente só vai identificar na avaliação. Então alinha a sua expectativa, porque 2 anos, 1 ano, 6 meses é nada para quem já sofre com dor há 20, 15, 30 anos. Para quem já sofre com dor há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos. O que mais você vai esperar a dor tirar de você? Um grande abraço, movimento é vida.